E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Esta citação é de Paulo. Esta citação se encontra em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 7. Esta citação de Paulo me chama muito a atenção e eu espero que ela possa ajudá-los de alguma forma. O motivo pelo qual esta referência de Paulo, de certa forma, esta confissão, o motivo pela qual esta confissão me chama a atenção é o fato de que o apóstolo dos gentios diz abertamente que nós não podemos, em nenhum momento, só pelo fato de que passamos a conhecer o Evangelho, estudá-lo, compreendê-lo, jamais nós podemos nos colocar na posição daquele que tem autoridade para julgar quem quer que seja. À medida em que nós conhecemos o Evangelho, nós vamos chegando à conclusão de que a humildade é o melhor caminho e de que, sobretudo, quem julga é Deus, a quem cabe esta tarefa de nos julgar, porque o nosso Pai nos conhece profundamente. Nós ainda estamos longe de perceber a grandiosidade dos ensinamentos de Jesus. E ainda mais nos encontramos longe de descobrir a profundidade das leis divinas. Mas existem, meus irmãos, alguns indícios. Primeiro, de que Deus é o nosso Pai misericordioso. Quase sempre nós somos tentados a julgar o próximo, sobretudo naquele momento em que nós passamos a conhecer um pouco do Evangelho e nós caímos neste erro. Nós estamos no início do conhecimento das leis divinas. Nós estamos começando a conhecer a vontade de nosso Pai e geralmente nós nos equivocamos. O apóstolo Paulo diz abertamente: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quase sempre, nós, principalmente quando nós estamos seguros da nossa conduta, quando nós alimentamos a ilusão de que já podemos direcionar a nossa vida com segurança, neste momento nós passamos a julgar e a criticar o nosso semelhante. Nós não sabemos ainda separar o pecado do pecador, mas o apoio de Deus, a misericórdia divina não nos falta. Quando iniciamos neste tentame de julgar o próximo, sobretudo quando nós nos imaginamos na condição de censor legítimo, quase sempre nós nos flagramos em faltas que nos incomodam, que nos angustiam. De certa forma, os nossos equívocos, as nossas inquietações íntimas, quando encaradas com seriedade, nos apontam para o nosso verdadeiro nível de consciência. E aquele que se mostra vigilante, imediatamente ele retoma sua caminhada sem qualquer pretensão de julgar quem quer que seja. Repito,
nós estamos longe, muito longe de conhecer a misericórdia divina. Como nós dissemos, um dos indícios é de que nosso Pai é misericordioso. E Ele nos presenteia com uma lei que muitos criticam aqui na Terra, mas que é, se não o maior, um dos maiores presentes para o ser humano, que é a bênção do esquecimento do passado. Muitos irmãos nossos, principalmente de outras denominações religiosas, eles criticam esta tese. Como que eu posso reparar algo? Como que eu posso pagar por algo que eu não tenha conhecimento? De cuja infração eu não guardo lembrança, esquecendo-nos de que, na atual situação em que nos encontramos, nós não temos ainda condições de recobrar a memória completa. O esquecimento do passado é uma bênção. Se Deus não nos beneficiasse com esta lei, nós ficaríamos neuróticos, psicóticos, ao relembrar tantos e tantos erros que nós cometemos no passado. A prática de inúmeros crimes. Se nós tivéssemos a capacidade de lembrar acerca dos nossos atos na sua inteireza, nós não teríamos condições de manter o nosso equilíbrio psíquico. O esquecimento do passado, portanto, é uma bênção. Nós temos à nossa disposição as nossas tendências, os nossos impulsos, e ao analisarmos as nossas tendências, nós podemos nos guiar de forma bem segura. Uma outra prova da misericórdia divina é que nos apresenta a lei de causa e efeito, que ela se diferencia da lei de ação e reação, porque a consequência dos nossos atos não se dá de forma imediata, como acontece na lei física, na lei de Newton. A lei de causa e efeito se nos apresenta a oportunidade de reparar a varejo as faltas que nós cometemos por atacado. Deus não nos coloca no ombro peso superior à nossa condição. Deus não coloca em nosso ombro um peso superior à nossa estrutura. Nós vamos aprendendo que nós somos ainda crianças espirituais. E à medida em que nós vamos nos amadurecendo, nós vamos reparando as falhas, as faltas, os erros e até mesmo os crimes praticados no passado. Às vezes nós não nos damos conta de que a angústia que nos visita, até mesmo a depressão que nos acompanha, é fruto desse sentimento de culpa, sobre cujos atos nós não guardamos lembrança integral no passado. Então nós guardamos, ou a angústia nos acompanha, e quase sempre nós não temos noção sobre a causa dessa tristeza, sobre a gênese da nossa depressão. Mas às vezes nós nos equivocamos ao acusar Deus por estarmos sofrendo sem saber o motivo pelo qual nos encontramos nessa ou naquela situação. E nós não sabemos que é uma bênção de Deus. Por outro lado, muitos irmãos nossos pensam que a condição de vítima vale por si só como ascensão espiritual. Se existe algo que nos impulsiona para a evolução, é perceber que a condição de vítima por si só não nos favorece. Porque da mesma forma também, nós já prejudicamos, já ferimos demasiadamente o nosso próximo. E se a ele ficássemos escravizados, não teríamos condições de alçar voos maiores. Às vezes nós nos aprisionamos ao sentimento de vitimismo, porque tenhamos sofrido no passado as consequências de um crime praticado por outro, por uma falta,
intencionalmente levada a cabo por um nosso semelhante? E às vezes nós não nos percebemos que talvez aquele, o algoz, tenha chegado a uma evolução bem maior do que a nossa, porque nós nos deixamos escravizar pelo vitimismo, por alimentar a mágoa, o rancor, o desejo de vingança. Nos aprisionamos no nosso cárcere, enquanto que o outro, se ele alimentou e colocou em prática o desejo de evoluir e de reparar suas faltas, quiçá esteja numa situação muito melhor do que a nossa. Até mesmo nessa encarnação, quantos e quantos erros nós cometemos? Quantas e quantas vezes nós prejudicamos o nosso próximo? E quantas vezes nós percebemos que aquela pessoa que no passado nos agrediu esteja numa situação evolutiva bem melhor do que a nossa e ainda alimentamos a ideia de que ele continua alimentando o mesmo estado de espírito, esteja ainda com o mesmo propósito maligno ou talvez pelos mesmos motivos de intemperança. Às vezes nós nos acordamos e nos deparamos com ele que já está alçando voos bem maiores do que nós. Então o Evangelho nos mostra que Deus nos favorece com a bênção do esquecimento e com a oportunidade bendita de reparar as faltas que nós cometemos por atacado, mas que esta reparação não é feita de pronto, de imediato, e que nós somos beneficiados pelo tempo. Resta-nos apenas acordar, resta-nos apenas olhar para dentro de nós e percebermos que o nosso sofrimento não é consequência, não é fruto da conduta alheia. Nós podemos continuar alçando voos maiores, independentemente das adversidades externas, como talvez também possamos manter-nos escravizados no mesmo estado de espírito, de animosidade, de desejo de vingança, muito embora sejamos incessantemente beneficiados por inúmeras oportunidades. Então, meus irmãos, esta passagem de Paulo, o apóstolo dos gentios, tem me ajudado e eu espero, sinceramente, que ela também te ajude. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro, Satanás. Jamais, então, nós podemos alimentar a ideia de que, a partir do momento em que eu conheça o Evangelho, desde quando eu passo a entendê-lo com mais profundidade, a advertência é para que nos mantenhamos serenos, equilibrados, com zelo próprio e jamais nos envolvermos na ilusão de que o conhecimento do Evangelho nos coloca numa posição superior para que possamos julgar, criticar e nos tornar censores do nosso próximo. E nós precisamos, acima de tudo, analisando as leis universais, percebendo que se Deus é misericordioso, por que nós não alimentamos esse mesmo propósito de indulgência e de misericórdia? Se Deus nos confere a bênção do esquecimento, por que também nós não beneficiamos o nosso próximo, esquecendo as falhas, os erros, as faltas, os crimes praticados? Se Deus nos confere a oportunidade de reparar a varejo as faltas cometidas por atacado, por que também nós não propiciamos ao nosso próximo a oportunidade de, na medida do possível, ele se reaproximar e poder reparar aquilo que ele tenha cometido por equívoco ou talvez até mesmo por maldade? Certa vez eu fiz um poema escrito há muito tempo em que eu retrato esse estado de espírito. Talvez tenha sido o meu verdadeiro despertar espiritual quando eu comecei a olhar para mim mesmo com carinho, deixando de olhar o outro como causador dos meus sofrimentos e agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estar aqui na Terra, enfrentando as adversidades,
O ambiente talvez, em alguns casos, inóspito para que eu pudesse alçar voos maiores. Este poema, meus irmãos, eu escrevi há muito tempo. E ele diz mais ou menos assim: Pai, hoje eu sei que a angústia que comigo calo e que hoje lhe desabafo, nasceu por eu ter esquecido do amor, entregando-me ao prazer ilimitado. Muitas e muitas vezes nós não percebemos, mas a angústia que nos visita é fruto de atos cometidos no passado, quando pensávamos apenas em nós, exclusivamente em nós, para colocar em prática os desejos, os prazeres ilimitados. Hoje eu sei, Pai, que no passado cultuei deuses do meu agrado, envolvido no pecado, mantive-me indiferente à dor do meu irmão, que quase sempre estava ao meu lado. Quantas e quantas vezes nós fazemos uma interpretação da religião simplesmente para atender os nossos interesses egóicos? Quantas e quantas vezes nós abraçamos este pensamento, este ideal, porque ele satisfaz o nosso egoísmo ou os nossos interesses? E eu continuo no poema dizendo: hoje eu entendo a aflição como o menosprezo de suas leis que na consciência guardo. Então, meus irmãos, se nós quisermos um roteiro seguro, acima de tudo é colocar em prática e obedecer às leis de Deus, que estão todas na nossa consciência. Hoje percebo, Senhor, que infeliz é na verdade quem, em vez do amor na atração, escraviza-se à paixão que arde, tornando-nos escravos das nossas pulsões, dos nossos instintos animalescos. De certa forma, nós não percebemos, mas estamos nos escravizando quando nós temos a oportunidade de nos libertar, conhecendo-nos cada vez mais e, acima de tudo, nos inteirando a respeito das leis divinas. Hoje percebo a miopia do meu olhar e procuro reparar a varejo as faltas cometidas por atacado. Eu percebo nitidamente que, como o Senhor não castiga e nem pune, a culpa é o orgulho, é a ilusão, que já não mais me prende ao passado. Enquanto o amor é eficiente, o medo só aumenta o estrago. Que esse poema possa te ajudar de alguma forma, porque é a expressão de um sentimento cuja noção tem me ajudado, sobretudo, a olhar para dentro de mim mesmo e me conhecer à procura de um mundo melhor. E que, se nós quisermos descobrir o melhor caminho para a nossa vida, é não julgar quem quer que seja. Deixemos para Deus essa tarefa de nos julgar e de julgar o nosso semelhante. E deixemos aqueles que aqui na terra têm a obrigação de fazê-lo, seja na condição de juiz, magistrado, delegado e assim por diante. Mas evitemos ao máximo não separar o pecador do pecado, porque quase sempre nós somos muito duros, porque nós ainda não aprendemos a conviver até mesmo conosco mesmo, pela lei de amor. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre.